Sim, você vai sentir dor no relacionamento a dois. E isso não vai acontecer apenas por conta das diferenças que você vai encontrar em relação ao seu parceiro ou parceira, porque essas diferenças também vão gerar dor. Mas você vai sentir dor porque o relacionamento a dois é uma oportunidade de mudança, como todas as áreas da nossa vida. Maternidade, paternidade, vida profissional, vida familiar, relacionamento interpessoal com amigos, são oportunidades que a gente tem para se desenvolver como pessoa, porque nessas relações a gente vai sentir dor. E quando a gente sentir dor, a gente vai se perguntar por que isso está doendo em mim. E aí a gente vai descobrir uma infinidade de coisas que a gente precisa trabalhar no nosso comportamento, no nosso sentir e no nosso pensar. O relacionamento vai trazer muito isso. É uma relação de afeto e, obviamente, você vai se incomodar em alguns momentos, né? Por exemplo, no momento em que você achar que o outro não te dá a atenção necessária, obviamente, se isso estiver acontecendo, converse com o outro, alinhe essa questão. Mas você vai olhar um pouco para você e talvez perceber que não é só o outro que não lhe dá atenção, talvez seja um pouco você que está com uma carência excessiva e precisa aprender a lidar com a solitude, né? Precisa resgatar o prazer de estar com você, não estar apenas com o outro para poder se sentir satisfeito. Esse é um grande exemplo de que o relacionamento a dois, ele traz essa mudança, essa transformação, o olhar para dentro de si. Isso é algo simples, fácil? Claro que não. Porque mudar, gente, mudar dói muito. A zona de conforto, que é o lugar da não mudança, eu sempre uso essa frase. É um lugar delicioso, só tem um problema. Nada cresce por lá. Já no lugar da mudança, da transformação, que é um lugar de dor, a dor, ela existe, mas quando você faz um bom processo de mudança, existe uma grande garantia, a transformação e o crescimento. Por que dói, Vânia? Porque você vai ter que encarar a raiva, você vai ter que criar uma válvula de escape para lidar com essa emoção, você vai ter que elaborar a tristeza. Elaborar a tristeza, olhar para a tristeza. Quem gosta de olhar para aquilo que gera tristeza em nós? Você vai ter que saber lidar com o medo, transpor o medo. Já pensou? Olha para todas essas emoções, circunstâncias, pessoas e aprender a lidar, mudar, né? Executar novos comportamentos. Isso é fácil? Não é fácil. Mas tudo vai depender da maneira como você vai enxergar esse processo de transformação. Você vai pensar que é um processo doloroso, desgastante, com muita dor, ou você vai olhar e pensar: para que eu existo, afinal de contas? Não é verdade? Você acha que, e claro, isso é um pensamento muito subjetivo, mas vamos refletir aqui juntos? Você acha que a gente só existe para poder nascer, crescer, se desenvolver e morrer? Pode ser que sim, tá? Mas será que não existe muito mais do que isso? Será que aqui não é uma oportunidade para a gente poder se desenvolver como pessoa? E as relações que a gente tem construído, familiares, entre amigos, entre parceiros, parceiras, não são oportunidades para a gente ser pessoas melhores? Então, na relação a dois, não é muito diferente. É o momento que você vai olhar para você e falar: por que isso está me doendo? Que emoção isso gera em mim? Por que eu sinto essa emoção? E, o mais importante, como eu posso fazer para ressignificar tudo isso? Dar um novo sentido. Nossa, Vânia, está muito filosófico. Por favor, vamos fazer algo mais prático, dia a dia, para eu poder entender. Eu até estou entendendo, mas eu quero entender muito mais. Vamos pegar esse exemplo de carência afetiva, né? De repente você teve um histórico familiar com muita rejeição. Rejeição paterna, materna, ou nos próprios relacionamentos, foi abandonado, enganado, ou nas próprias amizades, rejeitado. E isso massacrou a sua autoestima, né? E quando você foi para a relação a dois, você inconscientemente começou a cobrar muito do outro, né? Presença, atenção, por conta dessa projeção. Como eu não me acho bom ou bom o suficiente, como eu não tenho uma autoestima no lugar, eu vou cobrar do outro essa atenção, né? Eu vou querer que o outro preencha essa carência, que o outro faça com que eu me sinta bom ou bom o suficiente. Não é uma responsabilidade do outro, é minha.
Mas você começa a cobrar, cobrar, cobrar. E o outro, por conta dessa cobrança, começa a se afastar de mim, né? Por algum motivo. E aí eu começo a julgar o outro. Parei de olhar para mim, né? Então o outro não está sendo parceiro ou parceira, não está sendo bom companheiro ou boa companheira, está se afastando. Então é falta de compaixão, é falta de empatia, é egoísmo e pode ser tudo isso, claro. Mas pode ser que não seja apenas isso. Você tem que parar de olhar um pouquinho para o outro. Claro, olhe para o outro, converse para as arestas. Mas não se resuma a isso. Olhe um pouquinho para você. Por que isso me dói? Caramba, isso fala de uma carência, de uma baixa autoestima, né? Então, o que eu tô sentindo é tristeza por conta desse histórico todo, né? E aí, como eu posso fazer para ressignificar essa questão? Olha aí a oportunidade de mudança e crescimento. Dói? Dói, né? É simples? Não é simples. Machuca pensar em tudo isso? Machuca. Mas depois que você se envolve com o processo de mudança, de crescimento pessoal, de amadurecimento e desenvolvimento, você vai colher muito, mas muito melhores frutos do que permanecer na sua zona de conforto. Então, se você está numa relação a dois, seja muito bem-vindo. Você vai sentir dor, mas depois que você se desenvolver, crescer e ver um relacionamento muito mais maduro, você vai perceber o quanto tudo valeu muito a pena.